Rockers, tudo beleza? Tudo 100%? Fiquei pensando que vídeo eu ia fazer para vocês e decidi então fazer da minha banda favorita. Qual é a minha banda favorita? Quem me conhece sabe que eu sou fanático por essa banda aqui, ó, Pink Floyd. Bom, Pink Floyd, para quem não conhece, é uma banda tendo seus integrantes o Syd Barrett, que foi o fundador da banda, junto com Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason, né? E eles tocaram aí até 68, mais ou menos, com essa formação. Em 68 para 69, devido o Syd Barrett ter problema com drogas, né, e começar a atrapalhar um pouco a banda, ele foi substituído por David Gilmour. David Gilmour, que é a minha inspiração para guitarra, é meu mentor. Eu sou apaixonado por esse guitarrista, é o guitarrista número 1 da minha lista, né? Bem, enfim, aí fiquei pensando, para mim ficar falando de Pink Floyd aqui, eu ia necessitar de pelo menos uns 6 vídeos desse daí, né? Aí pensei, para não ficar muito extenso, resolvi falar de um álbum deles, né? De um álbum que para mim é o álbum que eu mais gosto, é o álbum que é mais importante, assim, para mim é o que eu mais me identifico. Bom, estamos falando do Dark Side of the Moon. No popular é o Prisma do Pink Floyd, né? Mas o nome real dele é o Dark Side of the Moon. É esse álbum aqui. Como vocês podem ver, eu tenho ele em vinil, né? Na realidade, eu tenho a coleção do Pink Floyd em vinil. E esse daqui, por exemplo, eu tenho há mais de 30 anos, bem mais de 30 anos esse álbum aqui. É um álbum maravilhoso. E eu queria falar um pouco desse álbum para vocês. O Dark Side of the Moon é um álbum de 1973, gravado na Abbey Road, no estúdio famoso que tem na Inglaterra. Esse álbum marcou a história do Pink Floyd porque eles passaram de ser uma banda pequena para uma mega banda, né? Tanto foi o sucesso desse álbum, lançou eles para o mundo, né? Até então eles não tinham uma banda que era tão expressiva, né? E o Dark Side lançou eles mundialmente. Esse álbum teve mudanças muito grandes com relação a letras, porque a exemplo dos discos de 71, né, o Middle e o Obscure by Clothes de 72, eles tinham letras, vamos dizer assim, não tão contundentes, letras mais vagas, né? Então, em uma ocasião, na cozinha do Nick Mason, né, que é o baterista do Pink Floyd, conforme mostra a história, né, eles se reuniram e decidiram que eles queriam fazer para esse álbum, né, que eles estavam pensando em fazer, que seria o Dark Side of the Moon, letras mais conceituais, né, que mostrasse mais o ser humano por dentro, expusesse mais esse lado do ser humano. Eles tinham até então, do álbum de 71 e 72, fragmentos e parte de músicas que eles tinham gostado, mas não conseguiram encaixar nos álbuns anteriores. Pegaram esse material, levaram para Abbey Road junto com novas letras e começaram a trabalhar em 72 nesse álbum aí. Bom, esse álbum foi muito interessante porque Roger Waters quis fazer loopings, né? Loopings é quando você fica repetindo uma frase, ou um som, ou um ruído, alguma coisa. E na época não havia computador para você conseguir fazer esse looping, repetir. O que ele fez? Pegou um deck de rolo, que seria um gravador, né? E fez uma fita gigante. E essa fita ficava circulando e passando no mesmo lugar. Então, no caso, por exemplo, da Money, que tem moedas caindo, ele gravou um trecho de moeda e a moeda cai e volta para o gravador. E fica tocando ali em looping. Era o que tinha para fazer na época, né? Uma pessoa também que auxiliou eles muito, né? Foi determinante nesse álbum, é um profissional chamado Alan Parsons. Esse mesmo, do Alan Parsons Project. Ele foi o engenheiro de som que tocou esse álbum e ajudou eles em tudo que eles precisaram. Foi Alan Parsons, inclusive, que indicou a Clary Torrey, que fez aquela vocalização em The Great Gig in the Sky. É uma música maravilhosa, vocês têm que ouvir. O nome do álbum, inicialmente, não ia ser The Dark Side of the Moon. Por quê? Havia uma banda na época, junto com eles, que lançou antes, e eles, se não me engano, acho que foi em 72, mais ou menos, eles lançaram uma banda chamada Medicine Head, lançou com esse mesmo título, Dark Side of the Moon. Aí eles decidiram não botar o nome do álbum, né? Embora o Roger Waters gostava muito e era o que ele queria, né? Ele não colocou, achou que não era legal. E aí eles mudaram para colocar o nome do álbum de Eclipse.
Só que como essa banda não teve sucesso com esse álbum, não vingou, aí o Roger Waters falou, não, eu vou manter o Dark Side of the Moon para o nosso álbum também. E assim seguiu. Algumas curiosidades que esse álbum tem é que o Roger Waters, né, quis colocar trechos de falas, né, Vocês podem ver na música Breathe, que quando abre o álbum, vocês vão ver trechos de pessoas falando, assim, meio vago, como se estivesse no espaço. Bem, essas pessoas são pessoas da equipe deles, eram roadies, o porteiro, até o porteiro da Abbey Road, o Roger Waters entrevistou. O que ele fazia? Perguntava para essas pessoas o que eles achavam da morte, da violência, ou seja, coisas que estavam sendo retratadas no álbum. E mediante essas gravações, depois ele colocou trechos dessas entrevistas vagas, soltas no ar em algumas canções do álbum. Bem, o Dark Side of the Moon, como eu mencionei agora há pouco, é voltado bem para temas do ser humano, né? Como, por exemplo, a morte, a avareza, o dinheiro, o envelhecimento. Eles focaram muito nisso daí por um motivo também. Estavam muito recentes da saída do Syd Barrett, que era o grande mentor da banda. E isso, de certa forma, determinou, né, essa vertente para causas assim do ser humano. Haja vista que o Syd Barrett teve problema de doenças mentais, que inclusive é um dos temas abordados neste álbum. Bem, eu queria destacar, eu poderia ficar falando aqui de todas as músicas, né, desse álbum, que para mim são maravilhosas, mas eu vou destacar três, né? Três músicas que são para mim... É impossível falar desse álbum, mas eu vou destacar três para não ficar o vídeo muito longo. Bom, primeiro eu queria falar da The Great Gig in the Sky. Essa é uma música que é uma música instrumental, feita pelo Richard Wright, né, o tecladista. Na minha opinião, ele é realmente o músico, é o cara que a musicalidade tinha a flor da pele, é esse cara aí. E ele estava eles tinham combinado que essa música seria alguma coisa sobre a morte, sobre a religião, né? E aí começaram a tocar, fazer, e faltava alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês que o Alan Parsons apresentou a Clary Torrey? Então, eles pegaram essa back vocal e colocaram ela lá, e o Roger Waters falou assim, você não vai cantar, você vai ser um instrumento musical. Ela ficou pensando, como um instrumento? Você vai ser um instrumento musical. Você, não sei o que você vai ser, mas se ponha como um instrumento musical. E eu vou te dar um tema: morte, religião. E aí ela foi vocalizando isso daí em cima do teclado do Richard Wright. Bom, a partir disso eu não preciso nem dizer nada, né? A obra-prima que virou, e é impossível você ir num show do Roger Waters ou David Gilmour e não ter uma vocalização, hoje, lógico, não pela Clary Torrey, mas uma outra, né? É impossível você ir num show e não ter a The Great Gig in the Sky. Outra música que eu queria destacar é a Money, né? Money é uma crítica social à avareza, àquele dinheiro, aquilo que você tem, ter muito e cada vez mais e guardar para você. É um tema, inclusive, muito atual, né? Enfim, eles criticam esse tipo de atitude, né? E mostram bem claro na letra. Em determinado trecho da letra, eles falam que o dinheiro é um crime, né? Que nós temos que dividir com justiça todo esse dinheiro. Mas o dinheiro dos outros, nunca o meu. Esse é um dos trechos deles, né? Por último, eu gostaria de destacar, eu acho que é a minha favorita, né? É a música Time. A música Time retrata o tempo que o homem deixa passar, o tempo que passa para ele e ele não percebe, ou ele não faz um bom aproveitamento, né, desse tempo. Bem, outra alusão que ele faz ao tempo ele faz uma alusão entre o tempo e o sol, né? Ele quis dizer assim, volta à história do looping, né? De o sol nascer e morrer, nascer e morrer. O sol nascendo e morrendo, ele faz uma alusão ao tempo, ou seja, o tempo nasce, gira, gira, mas o tempo é sempre o mesmo. E a gente cai nessa armadilha e dorme, acorda, só que o tempo é sempre o mesmo, só que nós não, nós envelhecemos. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que coisas que nós faríamos ou que deveríamos ter feito, nós não fizemos e agora é tarde demais.
Bem, por essas e por outras, né? Esse é o sétimo álbum mais vendido de todos os tempos, o álbum de rock mais vendido. Meu, é um álbum de 73, pensa, é muito álbum vendido, ele é acima da média, né? Ele ficou na lista das 200 mais da Billboard. Olha, é inacreditável, mas ele ficou de 73 quando foi lançado até 1988. Ou seja, exatos 15 anos na lista da Billboard. Ou seja, se você pensar, ficou 15 anos tocando esse álbum. Claro, tiveram outros álbuns do Pink Floyd lançados, também tocaram na Billboard, mas esse ficou nessa lista de 200 tocando durante 15 anos. Outra coisa interessante que a banda desmente, mas é uma coisa engraçada até, é uma curiosidade. Se vocês pegarem o filme Mágico de Oz, no YouTube tem, se vocês procurar, vocês vão ver o filme Mágico de Oz se encaixa perfeitamente com esse álbum. Existe até alguns aficionados, né, que dizem que o álbum foi feito pro Mágico de Oz. Não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas que casa, ele casa. Se vocês entrarem no YouTube e procurar, vocês vão ver. Eu queria destacar também esse livro aqui, para quem quiser saber mais, é um livro que eu tenho. Bom, eu tenho uma discografia vasta do Pink Floyd e também muitos livros, né, acerca de várias fases deles, né? Mas esse daqui especificamente é sobre o Dark Side of the Moon. Os bastidores da obra-prima do Pink Floyd, de John Harris. Um livro que destaca com primor, assim, com detalhes, tudo sobre esse álbum. Fica aqui uma dica caso vocês queiram aí saber mais sobre esse álbum. Bem, pessoal, por hoje é só. Gostaria de agradecer vocês mais uma vez aí e pedir a inscrição de vocês no canal. Gostaria muito que vocês dessem um like se vocês gostaram do vídeo e ativar o sininho para quando tiver mais vídeos aí disponíveis. Deixem também nos comentários sugestões de vídeos, coisa que vocês queiram saber do mundo do rock and roll, ou quiser que eu toque alguma coisa, enfim. E por falar em tocar alguma coisa, no final desse vídeo eu vou tocar o solo de Time. Para mim é assim, como eu falei para vocês, David Gilmour para mim é uma inspiração, é um mágico da guitarra assim. Ele consegue com escalas pentatônicas, né, que são escalas mais simples, né, fazer absurdo, fazer uma coisa que transcende. Para mim é o melhor de todos. Enfim, pessoal, muito obrigado, grande abraço e rock and roll sempre!